1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Eu vou ler na minha versão, tá ok? Podem acender essas luzes aqui para mim? Se quiser escurecer as outras, tudo bem. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os que são de fora, e de nada venhais a precisar. Está vendo que não é nenhuma mensagem de prosperidade, não é nenhuma mensagem de promessa, não é nenhuma mensagem de bênção, mas é uma mensagem de procedimento, de posicionamento, de postura nossa, se nós queremos ser abençoados. Eu quero orar nesse momento. Feche os seus olhos. Deus, nós não estamos neste lugar para ouvir a palavra que queremos, mas nós estamos aqui para ouvir a palavra que vem do Senhor. Nós nessa noite desejamos ouvir a mais pura palavra ao nosso coração. Amado Espírito Santo, nós invocamos Tua presença neste lugar, e nós declaramos que este lugar é Teu. As mentes que estão aqui são propriedade primeiramente do nosso Pai, e nós invocamos a Tua presença sobre este lugar, e repreendemos todo impedimento, toda interceptação, todo impedimento da Sua palavra, meu Pai, ao coração dos Teus filhos. Nós declaramos nessa noite que desejamos receber o leite, desejamos receber o alimento sólido, desejamos ouvir uma palavra pura, desejamos nos alimentar da Tua palavra verdadeira. Fala ao nosso coração, nos ensina nessa noite a termos um viver digno, a viver de modo digno diante do Senhor. Dê-nos sabedoria para testemunhar ao mundo com a nossa vida aquilo que o Senhor verdadeiramente é e representa em nós e para nós. Fala conosco, usa o Teu servo nessa noite, blinda este lugar. Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso e pedimos que o Senhor possa enviar os Teus anjos aqui. Papai, envia os Teus anjos nesse lugar. Desejamos ter liberdade para pregar a Tua palavra, mas queremos que a Tua palavra possa entrar em cada mente, em cada coração agora.
Pai, desejamos ouvir não aquilo que nos agrada, mas desejamos ouvir aquilo que precisamos ouvir para crescer, para continuar crescendo, para progredir, para continuar progredindo. Dê-nos entendimento, dê-nos direcionamento, e ao terminarmos esta palavra, que saiamos daqui posicionados como homem e mulheres do Senhor nessa terra. Fala conosco em nome de Jesus. Não abra os seus olhos ainda. Eu orei por você. Agora eu quero saber se você pode fazer a mesma oração. Pedir para Deus falar ao seu coração nessa noite. Não aquilo que você deseja, mas aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Amém? Ora aí. Amém. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui. Fala conosco. Amém. Amém. Como viver de modo digno? Como andar de modo digno? Como viver na terra espelhando a glória de Deus? Como manifestar o Deus que cremos, o Deus que servimos? A pergunta é: ao olhar para você, as pessoas podem ver Deus na sua vida? Ao olhar para o seu testemunho, ele é um testemunho ou um testemunho? A vida cristã pode ser comparada a uma caminhada. Ela pode ser comparada a uma caminhada, e de fato, uma das figuras mais prediletas do apóstolo Paulo é falar que a vida cristã é uma caminhada. Por exemplo, em Efésios capítulo, não precisa colocar o texto, em Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: andai do modo digno da vossa vocação. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz: andai não como gentios andam. Efésios 5, 2 diz: andai em amor. Em Efésios 5, 8 diz: andai como filhos da luz. E é interessante que Efésios 5 diz os filhos das trevas e os filhos da luz. Quando nós olhamos para a palavra, nós podemos saber quem é treva, quem são trevas e quem é luz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, é só para você anotar, que você está anotando, líder de célula, que você usa isso na sua célula. O texto diz assim: porque nós andamos por fé, e não andamos pelo que vemos. Nós andamos por fé. Então a vida cristã, ela é comparada a uma caminhada. Então a pergunta nessa noite é: como nós estamos caminhando na terra? É interessante que a mulher sabe o caminhar do marido. Ela olha por trás assim, ele pode estar até meio, né? Mas ela sabe o caminho, como o homem, seu homem anda, ou como você sabe como a sua esposa anda, ou seja, o jeito que anda. Deus também conhece como nós estamos andando. Deus sabe como está o nosso coração. Amados irmãos, a palavra hoje é uma palavra para nos posicionar. Eu não estou aqui para intimidá-lo, não estou aqui para acusá-lo, eu estou aqui em nome de Jesus para redimi-lo diante da cruz do Senhor. Se a palavra tocar na sua vida com relação a algo que você está em débito com Deus, não é para que você se sinta acusado, porque Deus não é acusador, a palavra de Deus não é acusadora. O acusador é o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo diz: olha lá, está vendo? Olha como é que ele está, olha o que ele está fazendo. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado. Então, querido, o advogado,
Ele só vai exercer o seu papel na nossa vida quando nós entendemos e reconhecemos se estamos andando de maneira que não agrada a Deus. Andar sugere progresso. Andar sugere que eu saia de um ponto de partida para outro lugar. Nós estamos de um ponto de partida rumo ao lar celestial. Pode falar aleluia, querido. Se isso é para você. Nós estamos indo para esse lar celestial. Enquanto caminhamos para esse lar celestial, como estamos caminhando. Um navio, quando ele traça rota, né? Um pai de um amigo meu disse: olha, meu filho está indo para a Turquia, e o navio está saindo do Rio de Janeiro para a Turquia, vai demorar 13 dias para chegar na Turquia. Ele foi de avião, mas o navio vai demorar 13 dias para chegar na Turquia. Quando o navio sai, ele traça a rota, mas no meio do caminho, ele redireciona a sua rota. Nessa noite Deus está nos chamando a redirecionar a nossa rota, para chegarmos ao lar celestial. Se a palavra de Deus falar com você hoje, querido, caia de joelho. Reconheça diante de Deus, deixa Deus falar com você. E eu quero falar com você sobre isso. Ao fim da caminhada, no final, eu quero estar na presença de Deus, mas eu quero que cada um de vocês esteja comigo. E que você não seja impedido por nada, e que nada impeça você de chegar lá. Nada que você esteja vivendo, cometeu ou deixou de cometer, pecado por omissão ou comissão, impeça você de chegar no rumo, no lar eterno. Paulo descreveu 3 tipos de caminhos para os cristãos seguir. Primeiro caminho, do versículo 1 ao versículo 8, eu vou ler outra vez, diz assim: finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A palavra para você nessa noite é a mesma palavra do apóstolo Paulo. Olha, querido, se você está caminhando, continua caminhando, continua progredindo, continua evoluindo, continua, não pare não. E ele diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções Deus tem nos dado através da sua palavra, várias vezes, inteiradas instruções da parte do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é a bússola para a nossa vida. Se queremos saber como andar, é a palavra de Deus. Se queremos saber como consertar, é a palavra de Deus. Se queremos saber como retratar, é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a regra de fé e prática da nossa vida. Pois esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vossa. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Texto aqui. Quem está com a Bíblia aberta aí, verso 3. Qual é a vontade de Deus? Quem está precisando de óculos aí, versículo 3, não olha para o telão não, fica aí na sua Bíblia. Qual é a vontade de Deus para nós? Vou perguntar mais uma vez, qual é a vontade de Deus? Então a primeira coisa, precisamos andar em santidade. Deus é santo. Diga assim: Deus é santo. Quando eu entro na casa de Deus, eu sei que Deus é santo. A palavra é: quando eu saio na casa de Deus, eu sei que Deus é santo. Quando eu estou na minha casa, eu sei que Deus é santo. Quando eu estou nos meus negócios, eu sei que Deus é santo. Nós talvez só saibamos que Deus é santo dentro da casa de Deus. Então, andar em santidade, que cada um, olha o que ele vai falar agora sobre o corpo, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes avisou e testificou, Ele é o vingador. Diga, Deus é o vingador. Muitas vezes nós não achamos que Deus não é vingador, porque nós cometemos tantos deslizes, tantos pecados, e nós não achamos que Deus é vingador. Queridos, preste atenção. Caim foi lá e matou Abel. Deus disse assim para ele: Caim, o sangue do teu irmão clama contra você. E a justiça de Deus veio sobre ele e disse: Deus colocou uma marca nele e disse: você vai sair, e todos que encontrarem saberão que você assassinou o seu irmão. O vingador do sangue. Queridos, o clima moral do Império Romano em que vivia o apóstolo Paulo era absolutamente degradante. A imoralidade era algo comum em todas as camadas da sociedade. Dos 15 imperadores romanos, 14, a história dizem que eram ou bissexuais ou eram homossexuais. Dos 15 imperadores romanos, 14 deles eram homossexuais. A luxúria estava presente nos palácios e nas choupanas em Roma. Sêneca, um pensador, dizia que as mulheres casavam-se para divorciar e se divorciavam para casar, naquela época. A sociedade grega também naquela época, acostumada com uma sociedade ou com a sexualidade miscuída com práticas religiosas, ou seja, eles tinham prostitutas cultuais nos templos. Tessalônica, do texto, quando ele fala da igreja que está em Tessalônica, Tessalônica era uma cidade grega encharcada de sensualidade. A velha moralidade transvestiu-se de uma nova moralidade. Nós, querido, não estamos vivendo tão longe do que viveu os romanos, do que viveram os gregos, do que viveram em Tessalônica. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Vivemos numa sociedade decadente moralmente, onde não há valores absolutos, onde nossos filhos são encharcados com pornografia nas escolas primárias, onde a educação está contaminada com lixo pornográfico, com ensinamentos e valores distorcidos, contra a moral, contra os princípios cristãos, mas também contra os princípios morais. Já não se fala em morais, em coisa moral. A promulgação do casamento gay, as novelas cheias de homossexuais, desenhos animados da Mônica cheios de ensinamentos deturpados. A ideia que vibra no mundo, dizendo que o casamento é uma união informal, não precisa mais de papel, é só juntar e casar e ficar junto. E quando muito se faz um contrato. Pessoas que estão vivendo sem acertarem a sua vida legalmente, e quando elas não acertam a sua vida legalmente, irmãos, as bênçãos de Deus interrompem sobre a vida dela e a cabeça dela. Deus é um Deus santo. Deus não é um Deus que aceita relativamente essa questão da moralidade hoje.
Nós estamos vivendo, irmãos, a promulgação do casamento gay. O casamento, irmãos, é heterossexual, ou seja, relação entre seres do sexo oposto, e não uma relação entre seres do mesmo sexo. O casamento, ele é monogâmico, ele é monossomático, ou seja, é o casamento de um corpo só. Homem e mulher se tornam um só corpo diante de Deus, uma só família. O casamento é indissolúvel. Paulo vai dizer que as instruções que ele vai passar, elas não são novas, elas foram dadas pela palavra. Paulo deu 4 razões por que devemos viver uma vida para se abster da impureza. Primeiro, nós devemos nos abster da impureza. Primeiro, diga assim, para agradar a Deus. Eu tiro a impureza da minha vida para agradar a Deus. Por que eu não quero impureza na minha vida? Primeiro, para agradar a Deus. Segundo, para obedecer a Deus. Agradar a Deus no verso 1. Obedecer a Deus no verso 2 e verso 3. No verso 1 diz que eu agrade, viver de modo a agradar a Deus. Amados irmãos, não é sacrifício viver de modo que agrade a Deus. Olha, queridos, deixa eu dizer para você, não estou aqui para acusá-lo, não estou aqui para trazer confusão na sua cabeça, na sua casa, seu relacionamento com a sua mulher, ou não sei como você está, eu não conheço, mas vem cá, eu estou aqui como um homem de Deus, como profeta, para dizer para você o seguinte: quer a bênção sobre a sua cabeça? Traga santidade para dentro da sua casa. Jovem, quer a bênção sobre a sua vida? Traga santidade para a sua vida. Todo mundo vive para agradar a Deus. Todos nós vivemos para louvor e glória de Deus. Irmãos, muitas pessoas estão vivendo para agradar a si mesmo, para ter prazer, para viver pelo prazer, em função do prazer. O cristão não pode viver apenas para agradar a si mesmo, ele tem que viver para agradar a Deus. Nós devemos estar atentos sobre a questão de agradar a Deus. Gálatas 1:10 diz assim: se eu fosse agradar a homens, eu não seria. Coloca esse texto aqui. Não, o texto, querido, não é só o texto, e é só para colocar o tema, não é para colocar o sermão inteiro, é só os tópicos que eu quero, tá? Por favor. 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Pergunta assim: o que é melhor? Agradar os homens ou agradar a Deus? Qual resposta você tem para me dar? O que é melhor? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Por que nós vivemos para agradar aos outros? Por que nós vivemos para agradar a nós mesmos e não a Deus? Diga assim: eu estou aqui. Diga: eu estou aqui nessa terra para agradar a Deus. Diga: eu estou nessa terra como cristão para obedecer a Deus. Diga: eu estou nesta terra como cristão para obedecer a palavra de Deus. Diga: eu quero sobre a minha vida, sobre a minha família, a bênção de Deus. A bênção de Deus, diga: a bênção de Deus está em agradar a Deus, em obedecer a Deus e obedecer a palavra de Deus. Queridos, quando Paulo esteve com a igreja em Tessalônica, ele deu os mandamentos de Deus concernentes à pureza moral. A palavra instrução é um termo militar. Ele estava instruindo como eu estou fazendo nessa noite. Ele se refere às ordens dadas de um superior, de alguém que estava normatizando as relações humanas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Paulo relembra esses crentes de imoralidade sexual. Queridos, deixa eu dizer, por que eu estou falando tanto em moralidade? Deixa eu te explicar. Deixa eu dizer para você aonde nós estamos sendo destruídos, aonde a igreja está sendo destruída, aonde os cristãos estão sendo destruídos. Irmãos, o mandamento bíblico dizendo não adulterarás,
levanta uma muralha ao redor do casamento. Quando não há adultério num casamento, este casamento está protegido contra as infiltrações do diabo. Quando há imoralidade no casamento, quando há adultério no casamento, escuta aqui, querido, deixa eu dizer, adultério não é só traição física. Presta atenção no que Jesus diz: se olhares para uma mulher com intenção impura no seu coração, o que Jesus diz? Já adulterou. Ele diz a palavra adulterou. Ter uma só mulher não é ter uma só mulher no aspecto físico, mas é ter uma só mulher no aspecto físico, no aspecto mental, na sua mente, no seu coração, nos seus olhos. O mandamento bíblico não adulterarás era a construção de uma proteção. Desde o começo, Deus estabeleceu o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Deus criou o sexo tanto para a procriação como para o deleite do casal. O sexo é para a procriação, mas também é para o deleite do casal. A ordem bíblica, fugir da prostituição, a palavra grega significa fugir da porneia. Porneia, pastor. Palavra grega porneia vem de onde? Pornográfico. Pornografia. Fugir da porneia, fugir da pornografia. Nem a teologia liberal, nem a teologia, a filosofia ou a psicologia podem alterar esta ordem. Através de toda a Bíblia, Deus faz advertências para a nossa vida. Porneia é abuso geral do sexo, é o uso ilícito de impulsos sexuais. Acabe com a moralidade e você terá a santidade. Permita a imoralidade e você terá a destruição. Isso é muito sério. O Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava minado pela imoralidade. A pornografia hoje, irmãos, é um câncer. Olha o que diz a estatística de 2010. 75% dos homens e 63% das mulheres são infiéis. Ou são infiéis fisicamente, ou são infiéis na sua mente. A juventude mundial, por causa da revolução da década de 60 com os Beatles e os hippies, levaram essa juventude mundial a uma reviravolta dos valores. O rock, as drogas, o sexo, a virgindade passou a ser um tabu, o homossexualismo uma opção legítima, o adultério uma escapada estratégica. Deixa eu dizer, nunca tivemos uma geração tão corrompida na imoralidade como a geração pós-hippies, pós-Beatles. Nunca tivemos na história da humanidade uma geração tão decadente na imoralidade como a geração da permissividade. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Nós não estamos aqui para glorificar e exaltar a nós mesmos. Este é o lado positivo do mandamento. Os cristãos devem ser diferentes dos não convertidos. Os gentios não são salvos, eles não conhecem a Deus, eles vivem impiamente, mas eu e você conhecemos a Deus e conhecemos a palavra dele. E nós sabemos o caminho da santidade. Primeiro caminho da santidade: controle o seu corpo.
Segundo caminho, obtenha uma esposa, obtenha o seu marido. Terceiro, seja fiel. Deixa eu dizer algo para você. Nossos corpos são vasos de Deus. Diga, meu corpo é vaso de Deus. Instrumentos de Deus. Diga, instrumentos de justiça de Deus. Deus só habita em vaso limpo. Diga, Deus só habita em vaso limpo. Deus não habita em vaso sujo. Se você quer a presença do Espírito Santo na sua vida, o vaso tem que estar limpo. Sua mente tem que estar limpa. Seu coração tem que estar limpo. O nosso corpo é o naos. No grego, naos é a nave. Presta atenção. Naos é a nave. É um naos. Este corpo que nós temos é o lugar do santo dos santos. Olha, presta atenção. É o naos de Deus. O naos de Deus é a catedral do Espírito Santo. Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Diga assim, meu corpo. Diga, o meu corpo é a catedral do Espírito Santo. Diga, é a catedral existencial do Espírito Santo. Nesta catedral, diga, nesta catedral, o Espírito Santo habita, e a glória de Deus a reveste. Deus quer fazer a glória dele brilhar na sua vida. Precisamos andar de modo digno. Nós não podemos andar como os gentios, não podemos andar como os incrédulos, não podemos andar na porneia, não podemos andar na pornografia, não podemos andar na imoralidade, não podemos andar na impureza. Nós precisamos andar na santidade. Como obter a esposa? Namoro e noivado devem ser puros. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridinho. Você tem sua namorada, tem relação com ela. Eu não estou aqui para condenar você. Deixa eu te dar uma dica. Senta com a sua namorada e diz assim, ó, querida, vamos parar de transar? E eu não estou aqui fazendo ajuste, não. Porque o mundo está assim, as escolas estão assim. E não se assuste, não. A palavra nessa noite é, chega para sua namorada. E eu fiz um casamento aqui de uma moça e de um rapaz que eu não vou dizer quem. E ela disse assim, quando ela se converteu, ela era da balada mesmo. Pensa na balada. Pensa na moça que parava trânsito. E o cara também era o cara da balada. Pensa num cara pegador. Mas ela se converteu. Diga assim, a chave é a conversão. Diga, a chave é a conversão. Irmãos, a conversão genuína muda tudo, muda tudo. E ela disse para o namorado assim, eu me converti e agora meu corpo é do Espírito Santo, ele não será mais seu, só será seu se você casar comigo. Namorada, você tem coragem de dizer isso para o seu namorado? Namorado, você tem coragem de dizer isso para a sua namorada? De hoje em diante você não vai ter mais meu corpo? E se quiser ter meu corpo, você vai casar comigo? Porque a gente é muito macho para transar quando quer. É muita menininha para fazer o que quer. Mas não é macho para dizer ao Espírito Santo, Espírito Santo, minha palavra sincera e verdadeira, eu não vou mentir mais. Eu não vou entrar mais na balada. Meu corpo é teu, é catedral existencial do Espírito Santo. Não vou entregar mais meu corpo à imundícia. Então ela disse assim, olha, se você quiser casar comigo. Aí, depois do casamento, a gente vê. Resultado, o cara entrou num pinel, imagina que o cara virou. E ele chegou para conversar com o pastor, que negócio é esse, pastor? E tá isso. Falei, cara, você ama ela? Pastor, eu amo. Se você ama ela, você a ama, prove. Quem ama, espera.
Quem ama, valoriza. Quem ama, respeita. Quem ama, aguarda o tempo. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu. E no dia do casamento deles aqui, eles puderam celebrar diante de Deus a noite de núpcias deles, depois de anos de espera, sem ter relação sexual, mesmo tendo uma vida ativa sexualmente, porque o Espírito Santo era mais importante do que cada um deles. Diga assim, é possível. É possível quando nós somos verdadeiros. É possível quando nós queremos agradar a Deus. É possível quando nós queremos obedecer a Deus. É possível quando nós queremos obedecer a palavra. Quando um homem age com impureza com uma jovem ou uma mulher casada, ele defrauda o seu pai, o marido dela, ou a esposa dele. A palavra de Deus está dizendo que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é vingador. Diga, Deus é vingador. Deixa eu te explicar uma coisa, queridos. Você não sabe o quanto você está atraindo sobre a sua vida vivendo assim. Faça uma aliança com Deus. Conserte. Case com a sua namorada ou case com o seu namorado, mas faça uma aliança com Deus primeiro. A sua aliança é antes com Deus do que com você, com o seu namorado. O crente que peca, que comete pecado sexual, está cometendo pecado contra o seu próprio corpo. Os gentios viviam na impureza. Por que eu tenho que santificar? Para escapar do julgamento de Deus. Eu preciso de santidade para escapar do juízo de Deus. Queridos, nessa noite eu vou parar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a área da imoralidade atinge pelo menos 95% das pessoas que estão aqui nessa noite. Todos nós somos tentados nessa área. Jovens, adolescentes, é pela internet, é pelos apelos sexuais, é pela pornografia. 73% dos homens acionam pornografia no celular. Deixa eu dizer algo para você. O que eu vou dizer aqui é uma revelação. Mulher, se o seu marido está frio na cama e você não sabe porque ele não tem mais prazer na cama, 99% é que ele se envolve com pornografia visual. Estatística, sabe por quê? Porque os altares da perversão sexual atraem sobre a vida do marido, e a mulher também, porque ela também ativa a pornografia. Então a mulher frígida, a mulher sem desejo sexual, a mulher sem apetite sexual, o homem sem apetite sexual, o homem frio na cama, o homem que já não mais deseja a mulher, alguma coisa aconteceu, paralisou o relacionamento, não sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa, mulher, investigue o celular do seu marido. Mulher, investigue o computador do seu marido. Destrave as senhas dele. Marido e mulher não podem ter segredos. Marido e mulher não podem ter segredos um entre o outro. Ou seja, o marido precisa saber da senha da mulher e a mulher precisa saber da senha do marido. Quem disse essa história aí que o marido diz assim: você tem seu celular, problema seu. Tem meu celular, problema meu. Eu tenho minha senha. Se seu marido tem senha no celular, primeiro, ele
não é um homem honesto. Estou aqui para agradar você não. Você vá para casa com isso. Se você tem senha na sua internet, se você tem senha no seu Facebook, e a sua mulher não sabe, você não é honesto com sua mulher. Se mulher, você também tem senha no seu Facebook, tem senha na sua internet, tem senha no seu celular, você não é honesta com o seu homem. E deixa eu dizer alguma coisa. Quem vive de esconde é o diabo. A palavra de Deus diz que nós somos filhos da luz. Querido, se o seu celular está cheio de música mundana, essa história de que crente pode ouvir música mundana, agora eu posso ouvir o, como é que chama, como é que chama, seresteiro não, como é que chama? Ah, meu Deus, o que é? Universitário que fala, forró universitário, sertanejo universitário, agora eu posso ouvir sertanejo universitário. Querido, para com isso. Você não é filho, você é filho da luz ou você é filho das trevas? Querido, está na hora de botar um ponto final, está na hora de fazer um limpa nessa noite, está na hora de chegar em casa e fazer um limpa no seu celular, está na hora de pegar as coisas que têm impedido você. Crente que é crente não se envolve com as coisas do mundo, crente não joga baralho. Crente não usa aquilo que o mundo usa. Ou nós somos crentes, ou nós não somos crentes. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Chega. Nós não podemos. Esta noite é noite para se posicionar. É noite para dizer: Deus, eu quero te agradar com a minha vida. Deus, eu quero te agradar em santidade. Deus, eu quero ter uma vida santa. Deus, eu quero te louvar. Deus, eu quero chegar na tua casa. Eu quero flutuar na adoração. Deus, eu quero ser visitado pelos anjos da minha cama. Meu quarto é lugar dos anjos. Querido, como é que você vai orar e dizer assim: Deus, eu quero que o meu quarto seja o Manaim, e você tem revista pornográfica debaixo do colchão? Os anjos não entram, Deus não entra. Como é que você quer ser visitado pelo Espírito Santo, sendo que o seu celular é uma caixa de esgoto? Deus nessa noite está chamando para um posicionamento. Isso não é só para rapaz não, é para moça também, porque a pornografia, 68% as mulheres estão acessando pornografia também. Irmãos, isso está no meio, como estava no Império Romano, como estava no Império Grego. Nessa noite Deus está dizendo para meu povo que se chama pelo meu nome. E se o meu povo que se chama pelo meu nome confessar os seus pecados, se humilhar e me buscar, nessa noite ele vai sair, eu vou fazer um milagre na vida dele, a família dele. Tiago, eu não sei qual música você vai colocar aí sobre santidade. O Espírito Santo te use aí agora. Eu quero terminar o culto, que nós temos 5 minutos. Mas eu queria dizer para você que eu falei para você que hoje era alimento sólido. Quem achava que nós estávamos precisando de uma palavra assim, levante a sua mão nessa noite. Deixa eu dizer para você, Deus só espera algo de você nessa noite. Se você não tem forças, deixa com Ele. Ele vai te dar forças em nome de Jesus. Ele só quer que você saia daqui nessa noite dizendo sim para Ele.
Ele só quer que você saia aqui dessa noite dizendo: olha, eu vou deixar. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Se você está em romance com a sua namorada, toma uma decisão aqui. Quando sair lá, vocês dois conversam. Busca diante de Deus. Eu não estou aqui para acusar você, não. Eu estou aqui para fazer o seu casamento. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. O que eu mais quero é abençoar a sua vida. Eu estou aqui para lançar bênção sobre você. Eu não estou aqui para lançar maldição. Eu estou aqui para dizer: ó, Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. E queridos, infelizmente eu só parei na primeira parte do sermão. Tem mais 2 partes ainda. Infelizmente só ficamos aqui. E há uma razão para a gente buscar santidade no sexo, porque o Senhor, contra todas essas coisas, Ele é vingador. Ele é vingador. Ei, eu errei, pastor, o que eu vou fazer? Escuta, só precisa se ajoelhar e dizer: Pai, me perdoa, eu errei. Essa não é a noite para você sair daqui com a cabeça cheia, perturbada. É para você sair daqui com o coração cheio da graça de Deus. Essa é a noite para você se arrepender, para você se quebrantar, para você deixar o Espírito Santo e dar a oportunidade que Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua casa, Ele vai mudar a sua família. Você vai chegar em casa, vai quebrar senhas da internet e vai dizer: mulher, não tem mais segredo, não tem mais segredo não. Fiscalize, você vai dizer assim: me fiscalize que eu vou te fiscalizar, e nós dois juntos vamos nos ajudar a ser melhores em nome de Jesus. Queridos, é dia de quebrantamento, é hora de quebrantamento. Eu quero convidá-la a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça.